Fazer um pacto com o diabo sempre foi visto como um atalho para conseguir o que mais queremos: fortuna, poder, amor, até a vida eterna. Histórias sussurradas, lendas contadas ao pé do ouvido, passadas de geração em geração, falam de almas desesperadas, em encruzilhadas, buscando realizar seus desejos mais profundos. Mas muitos se esquecem, ou talvez ignorem, que o preço desses pactos pode ser muito mais alto do que se imagina. Nas sombras, segredos ancestrais se escondem, e a busca pelo proibido pode te levar a um caminho sem volta. Nesta jornada pelo lado obscuro da história, vamos explorar 5 casos emblemáticos de pactos com o demônio que acabaram em tragédias terríveis. Prepare-se para descobrir como a ganância, a ambição desmedida e a busca desenfreada pelo poder podem corromper até a mais pura das almas, arrastando-as para um abismo de sofrimento e desespero. Hoje, vamos conhecer as histórias de almas que ousaram desafiar o destino e se perderam nas teias do mal, pagando um preço exorbitante por seus desejos. Através dessas histórias, vamos tentar entender a complexidade do bem e do mal e as consequências devastadoras de se entregar às forças das trevas. Sul dos Estados Unidos, década de 1930. O blues começava a se espalhar pelo país. Nesse cenário surge Robert Johnson, um jovem guitarrista. A lenda diz que, em uma encruzilhada deserta, Robert encontrou uma figura misteriosa. Era o diabo, com uma proposta irrecusável. Em troca de sua alma, Robert se tornaria o maior músico de blues. Seus dedos agora deslizavam pelas cordas da guitarra com uma maestria sobrenatural. Sua música se espalhou como fogo em palha, tornando-se um sucesso absoluto. Mas o sucesso estava longe de trazer paz ao coração de Robert. E então, aos 27 anos, no auge de sua fama, Robert Johnson teve sua vida tragicamente interrompida. A música de Robert Johnson continua a ecoar até os dias de hoje, influenciando gerações de músicos. Século XV, França. A Guerra dos 100 Anos assola o país, um conflito brutal que marcou gerações. Em meio ao caos e à violência, um nome brilhava com a promessa de glória e heroísmo: Gilles de Rais. Nascido em berço de ouro, em uma família nobre e poderosa, Gilles se tornou uma lenda por sua bravura em batalha, lutando lado a lado com a própria Joana d'Arc. Mas o destino, muitas vezes caprichoso, reservava um futuro sombrio para o outrora glorioso cavaleiro. Após o fim da guerra, Gilles se viu atormentado por problemas financeiros e assombrado pelas lembranças da guerra. Desesperado para recuperar sua fortuna perdida e buscando refúgio da culpa que o corroía, ele se voltou para o ocultismo. Guiado por conselheiros inescrupulosos, Gilles mergulhou de cabeça em um mundo de magia negra e rituais profanos. Ele acreditava que, ao fazer pactos com demônios, poderia obter riquezas infinitas e poder inimaginável. No entanto, a busca obsessiva pelo poder corrompeu sua alma, transformando-o em um monstro cruel. Gilles passou a realizar sacrifícios humanos em honra aos seus novos mestres demoníacos. Condenado por heresia, sodomia e assassinato, ele foi enforcado em 1440, pondo fim ao seu reino de terror. Alemanha, século XVI. Johann Georg Faust, um homem com sede insaciável por conhecimento. Frustrado com as limitações da sabedoria convencional, ele ansiava por desvendar os segredos do universo. Faust mergulhou em estudos ocultos, buscando respostas em antigos grimórios e práticas mágicas. Em uma noite tempestuosa, Faust realizou um ritual complexo e perigoso. Ele invocou Mefistófeles, um demônio poderoso, em troca de sua alma. Por 24 anos, Faust teve acesso a conhecimentos ocultos e poderes mágicos. No entanto, uma sombra negra começou a se formar em seu coração. No final dos 24 anos, Mefistófeles retornou para reivindicar sua alma. A história de Johann Faust
se tornou uma lenda atemporal, um conto de advertência sobre os perigos da ambição desmedida. Século XVII, França. O país fervilhava com tensões religiosas e políticas. Em meio a esse cenário turbulento, na pequena cidade de Loudun, um padre carismático chamado Urbain Grandier se viu no centro de um caso macabro que chocou a nação. Urbain Grandier era um homem de contradições, bonito, eloquente e culto, mas também ambicioso, sedutor e crítico ferrenho da igreja. Em 1632, um convento de freiras ursulinas acusou Grandier de bruxaria, alegando que ele havia enviado demônios para atormentá-las. As freiras sofriam de convulsões, alucinações e comportamentos bizarros que elas atribuíam a um pacto demoníaco feito por Grandier. O julgamento de Grandier se transformou em um espetáculo público, com acusações e confissões extraídas sob tortura e manipulação. Apesar de alegar inocência e denunciar o pacto como uma farsa, Grandier foi considerado culpado de bruxaria e condenado à morte. Em 18 de agosto de 1634, ele foi queimado vivo na fogueira em Loudun, enquanto jurava sua inocência até o último suspiro. A história de Grandier serve como um lembrete sombrio dos perigos da intolerância, do fanatismo e da busca cega pelo poder, uma mancha na história da humanidade. No coração da Hungria, no final do século XVI, Elizabeth Báthory, uma mulher de beleza estonteante e linhagem nobre, se tornaria uma das figuras mais infames da história. Conhecida como a Condessa Sangrenta, Elizabeth é lembrada por sua crueldade inimaginável e por sua obsessão doentia pela beleza eterna. Nascida em uma das famílias mais poderosas da Hungria, Elizabeth desfrutava de privilégios e riquezas inimagináveis. No entanto, por trás de sua beleza e status, escondia-se uma mente perturbada, consumida pela vaidade e pelo medo da velhice. A lenda diz que Elizabeth, em um de seus experimentos macabros, descobriu um método terrível para rejuvenescer, banhar-se no sangue de jovens virgens. Crianças e jovens camponesas eram atraídas para o castelo de Cartice, com promessas de trabalho e depois aprisionadas. Lá, Elizabeth, auxiliada por cúmplices sádicos, torturava e matava suas vítimas de formas brutais, drenando seu sangue para seus banhos macabros. Em 1610, após anos de atrocidades, o rei Matias II da Hungria ordenou uma investigação sobre os crimes de Elizabeth. As autoridades invadiram o castelo de Cartice e encontraram evidências chocantes dos assassinatos, corpos mutilados, instrumentos de tortura e masmorras cobertas de sangue. Embora Elizabeth tenha sido poupada da execução devido a seu status social, ela foi condenada à prisão perpétua em seu próprio castelo. A história de Elizabeth Báthory continua a fascinar e horrorizar o mundo, servindo como um lembrete atemporal da capacidade humana para o mal, uma mancha na história da nobreza europeia. Essas histórias nos mostram que pactos com o demônio podem parecer a saída fácil para nossos desejos, mas o preço é sempre mais alto, a conta sempre chega. A ganância, o poder e a busca pela imortalidade corrompem até a mais pura das almas, levando a destinos sombrios e inevitáveis. No final, o diabo sempre vem cobrar o que lhe é devido, e quando esse dia chega, não há como escapar. A sedução do poder, a promessa de riquezas e a ilusão da juventude eterna podem cegar até os corações mais puros, levando-os por um caminho de dor, sofrimento e perdição. Que essas histórias sirvam como um alerta para que não nos deixemos seduzir pelas falsas promessas das trevas. Lembre-se, o preço da escuridão é sempre alto demais. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar um joinha, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias sombrias. Até a próxima!